Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e hoje eu tenho duas boas notícias para vocês. A primeira é que minha livraria acaba de entrar em promoção. De hoje até o dia 25 de agosto, vocês vão encontrar livros das mais variadas categorias em até 60% de desconto. Eu vou aproveitar esse momento para falar de alguns deles, né? Em especial sobre Aristóteles e Tomás de Aquino, porque hoje também começa o quarto módulo do meu curso. Quem quiser informações, tá aqui o e-mail na tela, basta você me contatar para saber como participar das turmas. E é justamente nesse módulo a gente vai ler a Ética Nicômaco e os comentários de Tomás de Aquino a essa obra clássica de Aristóteles, tá bom? Mas enquanto eu estava fazendo o roteiro para falar sobre quais livros eu gostaria de indicar para vocês aproveitarem essa promoção, me chegou às mãos uma matéria do site esquerdista Metrópolis. O título da matéria já é muito engraçado, né? Assim, extremistas tentam driblar boicote financeiro com redes de livrarias na web. Então eles vinculam essa história recente aí do PayPal, ter cortado o Olavo, o Bernardo Kister também ter sido jogado fora do Apoia-se. Nessa baixaria que está acontecendo, eles vinculam isso ao fato de muitos de nós que temos canais termos livrarias. Tem até uma frase muito interessante, muito elogiosa a nosso respeito, que é a seguinte: eles dizem: os influenciadores digitais da ala mais extremista do bolsonarismo têm em comum um apurado senso de empreendedorismo e trabalham para aliar militância política a lucro. Então, em primeiro lugar, eles reconhecem o empreendedorismo, né, típico da direita. Isso é uma coisa muito positiva e real. E segundo, eles confundem tudo, porque essa história de livrarias é muito anterior à existência do Bolsonaro como possibilidade política, ao governo Bolsonaro, e a relação que as pessoas que indicam livros têm com a cultura, ela é de longa data. Então, eu pelo menos cultivo a leitura de clássicos há no mínimo 20 anos mais, uns 25 anos na minha vida. E eu justamente compro livros da Vídeo Editorial, esses livros todos da Sedet, que é essa empresa que gerencia essas livrarias. Eu compro os livros deles porque eles reintroduziram no mercado brasileiro os clássicos que as editoras, por influência de políticas esquerdistas, deixaram de fora. Então, o que a gente tem no Brasil? A gente tem algumas grandes editoras, como a 34, que eu já elogiei aqui, ou mesmo o Selo Penguin, da Companhia das Letras, que elas publicam uma série de clássicos, né? Mas muitas obras importantes, que são importantes não só para conservadores, mas para qualquer pessoa, elas foram sendo deixadas de lado. E a Sedet, ela simplesmente encontrou espaço no mercado editorial, trazendo à tona todas essas obras, certo? Então, como eu já disse aqui em outros vídeos, a Sedet, ela tem cumprido uma função importantíssima para a vida cultural brasileira, para o cenário cultural brasileiro, que é publicar o que outras editoras, seja lá por que motivos, não publicam. Então, essa é a questão. E o fato de nós, influenciadores, sermos procurados, né, para termos as livrarias e ajudarmos na divulgação dessas obras se deve a uma única razão: o fato de nós sermos pessoas ligadas à cultura, né? Se eu, por exemplo, fosse uma pessoa que mostrasse a bunda por aí, provavelmente eu seria procurada por uma empresa que vende biquíni, certo? Se eu fosse uma pessoa que gostasse muito de cosmético e vivesse para me maquiar, eu estaria aqui divulgando algumas empresas de maquiagem, mas as coisas que eu gosto de fazer na vida são essas aqui. Eu gosto de livros, então é natural que todo o mercado me procure para divulgar livros. Inclusive, eu vou aqui deixar um agradecimento à editora Faro, que me enviou recentemente mais lançamentos, dos quais eu falarei futuramente, tá? Eu realmente ganho livros de presentes de várias editoras, porque as pessoas sabem que, como eu falo desses livros, é uma maneira de reconhecer a divulgação. Essa divulgação eu faço realmente de livre e espontânea vontade, portanto, todos os livros que eu indicar para vocês, comprem onde vocês quiserem, tá? Aqui na descrição eu deixo os links da minha livraria, porque os descontos estão muito bons. Mas vocês façam sim a pesquisa de mercado de vocês. Eu, particularmente, estou muito mais interessada que vocês ampliem as bibliotecas de vocês do que em qualquer outra coisa. A difusão da cultura, para mim, é algo extraordinário. E assim, se eu faço isso no YouTube é porque eu realmente acho que isso engrandece e
alegra a vida das pessoas. Então vamos lá. Eu queria hoje falar de um livro muito especial, tá? Porque muitos pais têm me procurado, né, falando sobre educação dos filhos, leitura para crianças. E eu tava reparando que um dos livros que é pouco lido, mas que é interessantíssimo, é um tratado do Plutarco. Outro dia eu falei do Plutarco aqui no meu último vídeo, vou falar de novo dele, chamado Sobre a Educação das Crianças. É um livro que acho que foi a primeira obra que eu fui lá tentar ler em grego. Eu estava na faculdade ainda, aprendendo grego. E o Plutarco é o autor que é mais fácil de ler do que Platão. Platão em grego é muito difícil, Plutarco não. E aí foi a primeira obra que eu tentei ler. Então eu tenho uma relação assim, um vínculo emocional com esse livro, né? E eu reparei que esse livro tem uma edição dele da Edipro que contém não só o Sobre a Educação das Crianças, como outros tratados do Plutarco. Então é por isso que o título do livro é Sobre a Educação dos Filhos e Outros Escritos. Então eles pegaram alguns ensaios de uma coleção do Plutarco chamado Moralia, que são todos os escritos morais, e colocaram juntos todos aqueles que dizem respeito à educação e formação do caráter. Eu vou destacar 3 títulos que fazem parte deste volume. É o Sobre a Educação dos Filhos, Se a Virtude Pode Ser Ensinada. Esse é um tema importantíssimo para toda a filosofia grega. É disso que eu tenho falado, entre outras coisas, no meu curso Estudo do Texto Filosófico, que começou em abril. E sobre a virtude moral, tá? Esses três ensaios do Plutarco são de leitura fundamental. Se você quiser, se você achar que você pode se tornar um pai melhor, uma mãe melhor, alguém mais presente e pode colaborar mais efetivamente para que o seu filho se torne uma pessoa melhor. Esse livro ele tá com 53% de desconto na livraria, tá custando R$23. Vocês vão encontrar assim, é um tesouro de sabedoria por um preço muito barato, por isso que ele vai estar aqui hoje na descrição, tá bom? É um livro que eu indico para o público em geral, não necessariamente pessoas que são estudiosas de filosofia. Qualquer pessoa que abre o livro do Plutarco vai gostar. Por isso que eu indiquei outro dia o Como Distinguir o Bajulador do Amigo, né? É algo que todo eleitor, toda pessoa que tem um título de eleitor tem que ter lido essa obra, né? Mas é claro que ele vai ser importante para sua vida de maneira geral, não apenas no momento das eleições. Eu queria também hoje fazer uma outra indicação, que é o seguinte: muitas pessoas querem começar a estudar filosofia de maneira autodidata e não sabem muito bem por onde começar e procuram uma introdução, tá? E tem um livro que é muito interessante e muito gostoso de ler, chamado Aristóteles para Todos, do Adler. Esse livro tá com desconto razoável, vou deixar aqui também na descrição. É para quem, antes de enfrentar as obras de Aristóteles, se sentiria mais seguro consultando uma introdução. Essa é a introdução mais agradável de ler que tem, aquele livro que você pode ler antes de dormir que vai ser agradável, né? Não é todo livro que depois de um dia cansado de trabalho a gente consegue ler, mas o Adler, sim, é um autor que a gente consegue ler em todos os momentos, embora ele seja muito sofisticado e sempre traga lições absolutamente importantes para uma pessoa que está tentando organizar a sua vida intelectual, já que a nossa cultura está num ambiente tal que as universidades e as escolas não têm nos ajudado o quanto elas deveriam. Nesse sentido, esses grandes clássicos que nos dão dicas de como organizar a nossa vida de estudos acabam sendo úteis, né, nesse contexto. Quando faltam bons professores, a gente pode encontrá-los por escrito. E o Adler é um cara assim. Ele é um cara que ele é um grande professor, ele é um cara que ajuda a gente a entender como organizar a nossa vida de estudos. E dessas 2 obras que eu indico para o público em geral, eu queria hoje falar sobre todos os comentários do Tomás de Aquino a Aristóteles. Não só porque eu estou em contato com essas obras graças ao curso que eu vou começar agora na sexta-feira, mas porque os livros do Tomás de Aquino sobre Aristóteles são uma aula de reverência, que é um elemento importantíssimo para qualquer pessoa que gosta de filosofia. Muita gente acha, né, que ter pensamento crítico e que sair pensando é simplesmente você sair discordando de tudo que falam para você, como se você afirmar ideias que você acredita serem suas, é o mais importante. Sendo que o essencial para você se tornar uma pessoa capaz de pensar e com potência intelectual é saber reverenciar os grandes. E o Tomás de Aquino, ele é um exemplo disso na história do pensamento, porque ele fez uma leitura tão profunda de Aristóteles, tem uma relação de tamanha reverência com Aristóteles, que ele consegue, ao engrandecer Aristóteles, mostrar o que é grandeza humana na vida intelectual. Por isso que eu vou deixar na descrição exemplos
disso, pra gente aproveitar as promoções, porque eu acho que é isso que importa. Nesta semana, que vai até o dia 24, eu vou indicar pra vocês o Comentário Metafísica de Aristóteles, tá? E se vocês acharem que Tomás de Aquino é muito distante, é um autor muito difícil de começar, eu vou deixar uma outra dica aqui, porque assim, o Tomás de Aquino é um exemplo do quanto a reverência é importante na vida espiritual de uma pessoa, para que ela realmente aprenda a ser grande, tá? Você só será alguém grande se você é capaz de reconhecer a grandeza dos maiores espíritos que a humanidade já viu. E ele é um grande exemplo disso. Mas, se você se sentir um pouco inseguro em ir direto em Tomás de Aquino, que é um desses clássicos, tem um livro que é maravilhoso, que é o livro do Chesterton sobre São Tomás de Aquino. O livro está custando R$24, o que é um preço absurdamente baixo pelo tesouro que esse livro representa. Porque, por sua vez, o Chesterton aqui mostra a reverência pelo Tomás de Aquino, que por sua vez mostrou por Aristóteles. E aí a gente tem nesse tipo de obra o exemplo do comportamento intelectual sensato, sereno, que todo jovem deveria ter. Se os jovens começarem a ter a reverência verdadeira, legítima, pelos espíritos maiores, eles têm alguma chance de um dia se tornarem grandes. Se eles começam com presunção, eles sempre serão espíritos pequenos, tá? Então é por essa razão que hoje eu queria deixar essa indicação. Tomás de Aquino falando de Aristóteles, Chesterton falando de Tomás de Aquino. Uma última dica: se você também está interessado nesses dois autores, Aristóteles e Tomás de Aquino, e quiser uma obra que possa te introduzir ao pensamento dos dois, para que você possa aproveitar melhor a leitura, ou mesmo ler junto, vocês vão encontrar ali também na minha livraria, com um preço ótimo, a aula 11 da História Essencial da Filosofia do Olavo de Carvalho. Nessa aula 11, ele fala sobre Duns Scotus e São Tomás, que são dois autores fundamentais. Tá? E como ele fala desses dois autores, você pode ter uma ótima introdução ao pensamento medieval. E aí você vai entender melhor por que Aristóteles, que foi realmente quem estruturou a ciência lógica, foi tão importante para essa escola de pensamento que a gente chama de escolástica. Esse livro tá um preço ridículo pelo valor espiritual que ele tem, tá custando R$39, 49% de desconto. Também é um livro que vale muito a pena ter na sua biblioteca, sobretudo se você é jovem e está começando agora. Tá? Quem já é mais velho, eu sempre falo, vá direto aos clássicos. Se você já tem base, tudo bem, vá direto aos clássicos. Agora, se você é jovem, essas aulas de professores muito experientes podem ser incrivelmente úteis, porque elas tornam o autor convidativo. Quando você for para São Tomás, você vai estar mais preparado para compreendê-lo, tá bom? Mas a mensagem que eu queria deixar hoje é justamente esta. Se você quer um dia ter grandeza espiritual, aprenda o que é essa grandeza com aqueles que souberam reverenciar espíritos maiores do que ele, a tal ponto que se tornaram grandiosos também, tá? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Deem uma olhada nas promoções, elas vão até o dia 24 de agosto. Eu fico louca com feira do livro, promoção de livro. Esses são os momentos que a gente deve aproveitar para ir construindo a nossa biblioteca, tá? E se quiser informações também sobre o meu curso, eu vou deixar aqui o e-mail para vocês entrarem em contato comigo. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.